podcast na nossa eleição e depois que nos assume como Presidente da República, no falar para todo cabo-verdiano, mas no crescer um ouvidor e no crer na ilhas e na diáspora houve cabo-verdianos. E esse programa ali, esse podcast, primeiro que nos está a fazer, é chama precisamente o ouvidor, para não poder conversa, dialoga com cabo-verdianas e cabo-verdianos na ilha e na diáspora. E que ali é um caminho que nós também fazemos, através de diálogo, através da apresentação de nossa opinião e através de discussão que está dando luz, que está iluminando nos caminhos de futuro. Então, eu queria saúde Paulo Barros e Neida, que está conosco nesse diálogo, nesse primeiro diálogo, nesse primeiro podcast, o ouvidor, para não paper sobre presidência na diáspora, que foi também a primeira presidência que nos fazia na diáspora. Não assumi compromisso de fazer presidência na ilha e presidência na diáspora, para nos estar mais próximo de pessoas, mais próximo de ilhas, mais próximo de comunidades no exterior, e para não poder exercer nosso papel de ouvidor da República e não fazer magistratura de influência a favor de Cabo Verde. Então, nos está aberto e nos agradece enormemente a participação de Neide e de Paulo, que está nos Estados Unidos e que esteve envolvido em parte na organização e na realização dessa presidência na diáspora, e não pode começar então essa conversa. Obrigado também pelo convite, sinto privilegiado de ser convidado para estar ali para conversa. A mim tenho muita coisa a falar e de ouvir, por isso, mas eu vou sempre falar batata com ele quente e eu acabo de bair de marca, por isso talvez foi bom começar aquele podcast, assim, para não falar um coisinha sobre que ele visita ali nos Estados Unidos, sim, participa em alguns eventos, e então, assim, é a primeira vez que eu ouço aquela expressão presidência na diáspora, fico curiosa e sabendo, mas Merca foi aquele primeiro lugar que eu escolhi, ok? Sim, Merca foi a primeira presidência na diáspora. E, assim, tem algum... Foi conhecido? Foi simples coincidência ou teve alguma razão especial que passa ali, Merca ser aquele primeiro? Não, Merca é aquela comunidade mais antiga que não tem, desde o século XVII, que o verdiano já começa a ir para Merca. E também cabo-verdianos é o primeiro povo livre da África que chega nos Estados Unidos. Ainda antes da independência dos Estados Unidos, e cabo-verdianos esteve em todo momento históricos importante de vida dos Estados Unidos, enquanto independente, e também hoje não tem uma diáspora muito forte, maior diáspora de Cabo Verde no mundo, uma diáspora vigorosa, uma diáspora que tem uma participação na vida política nos Estados Unidos, tem também uma participação na vida cultural, na vida econômica, na vida acadêmica. Portanto, é uma diáspora com grande força intelectual, e é uma diáspora também que, para facto de estar num dos países mais desenvolvidos do mundo, está dando uma forte contribuição para o desenvolvimento de Cabo Verde, não só para crescimento material, como também para crescimento espiritual de Cabo Verde. É por isso que não pensa na fase
é a primeira presidência na diáspora nos Estados Unidos, a partir de ali, para nos espalhar para todo mundo. Realmente, sim. Tá, concorda, Yobi, e tá, se manda falando, não falando, I second that, tudo que só que eu falo, mas realmente, depois que já tem 21 anos na América, então hoje Yobi mais usa ali na América do que qualquer que já empreende quando um sabe na Cabo Verde antes mesmo para a América. E também hoje naquele evento de hoje presenças de comunidade e povos cabo-verdianos, quando eu esteve ali, nós é sempre contente, que o presidente também não gosta de foto com o e presidente, mas também ele visita a comunidade, está com a comunidade. A minha única situação, talvez que está falando, no mesmo, nunca criou um presidente só de diplomatas, mas não criou também um presidente de povo. O presidente que está junto comigo, está xinda comigo, está babando comigo. E não gostaria de dizer que ele não esteve presente naquela condecoração que foi feita lá na New Bedford, naquele museu de baleia, em que ela, não sei se Paulo esteve lá naquele dia e queria falar um pouquinho sobre aquilo aí. E eu também deixaram saber assim, qual que foi a razão que nos escolhe de não quero perder a palavra, mas de quando agora de homenagem um museu fora de Cabo Verde. Bom, nunca sabia depois se Paulo quer falar sobre isso, mas importante ali, Neida, é que a história de calverdianos nos Estados Unidos começa na New Bedford e cabo-verdianos começa também para os Estados Unidos por causa de pesca de baleia. Quando gente dos Estados Unidos começa a sair para longe para pisca baleia, eles passam para Cabo Verde. E precisamente por isso eles deixam a marca na Cabo Verde. Está a passar para Porto de Maio, que hoje é Vila de Porto Inglês. Precisamente para mostrar que os americanos, antes de independência, que vinham ali como inglês, e esta passava para Ilha de Maio, para abastecer, e de lá que começa bem que os primeiros calverdianos. Então, nos está umbilicalmente ligado à história de pesca de baleia, e naquele museu tem uma parte de história de chegada de calverdianos na América. Então, por isso, não acha, mas não devia condecorava esse museu, deixa uma placa lá de nos visita para nos estabelecer um marco de presença de calverdianos nos Estados Unidos. Bom, Paulo Barros, prazer estar ali com o senhor presidente e nesse diálogo. Nunca esteve no Bedford, mas não segui de perto. Foi uma escolha excelente para uma história de Bedford e história que o senhor presidente acaba de falar. É importante e aquela maneira que está focus como comunidade diáspora nas imigração para os Estados Unidos. Mas me se interessar naquela presidência na diáspora e também aquele podcast, O Ouvidor. O senhor presidente fala de presidência na diáspora, é um podcast ouvidor, uma coisa excelente. Para mim, vantagem, mas no mundo de hoje, se não ouvir mais, talvez não consiga criar melhores soluções para a nossa comunidade, para a nossa terra e para a diáspora onde vive. Mas naquele sentimento lá, e o senhor presidente estava na Boston, onde que ainda vive, não? E na comunidade onde ainda trabalha muitos anos, na área de educação, desporto e os jovens, não? O senhor presidente esteve na Igreja Católica na Boston, na St. Patrick, e também com encontro com os jovens empregadores lá na Centro Juvenil, única centro onde que funda 17 anos atrás, quando teve aquela conversa, quando o senhor presidente visitava, de João dos Santos, era um daqueles jovens, hoje ele é diretor lá da mostra, e também o senhor presidente falava de que quando era primeiro-ministro, teve o diálogo naquele centro, mas o diálogo é diferente. Eles já não teve um painel de discutir jovens empregadores e jovens que trabalham nas áreas sociais e outros que integraram na política,
O que o senhor presidente ouve naquele discurso, naquele palestra e naquele painel? Bom, aquele encontro foi um encontro extremamente positivo. Aliás, tudo que esse encontro com a comunidade foi muito bom. Para modo, isso mostra que a nossa comunidade está mais empoderada. E isso mostra também que a nossa comunidade se integra cada vez mais na vida política, econômica e social dos Estados Unidos. E isso mostra que não tem diáspora mais ousado, diáspora com iniciativa e diáspora que crê e leva mais qualidade de vida, e mostra diáspora também com grande abertura de espírito, com grande capacidade cívica, e diáspora que está muito mais aberto à novidade. Então, aquele encontro com os jovens, para mim, foi marcante, para modo, lá naquele mesmo espaço, quando eu era primeiro-ministro, eu tinha tido encontro com os jovens, mas não discute sobre deportação, sobre um conjunto de problemas de violência que se tinha na comunidade, e desse vez foi experiências positivas, capacidade de empreendimento, coisas direito que os jovens se fazem. Então, jovens que têm empreendido ou que participam de projetos sociais, jovens que trazem novas avenidas de liberdade para a comunidade cabo-verdiana. Então, foi para mim um momento assim luminoso que mostram nossa juventude na diáspora, cada vez com mais capacidade de empreendimento social, político, econômico, mas pode ter sucesso e pode ter boas práticas na sede de comunidade, e que ele deixa extremamente satisfeito com aquele encontro. Que ele é super, mais uma vez, uma coisa positivo, porque ele visita ali e falando nas jovens e sobre educação, sobre melhora mais qualidade de vida. Também, bom, a minha de aqui na Rhode Island, na zona que a vive e trabalha, e também no âmbito de fala de educação de jovens, eu visita, parecia a primeira vez que na Pataque teve um presidente da visita à biblioteca, e que tenho um hobby, mamãe que estava lá, mas eu deixo uns livros lá. Sim, Ineida, a biblioteca foi um momento também importante, para modo nós não tem que estimular nossos jovens, nossa comunidade, aprende todo dia, a estar aberto a novidades, a produção de conhecimento que está acontecendo. Então, simbolicamente, no bem para que a livraria pública, não deixa lá livros de Cabo Verde, nos ideia manda mais livros, e cada vez mais estimula a juventude, estimula a comunidade a ler a consistória desse país, a consistória de América. Para modo, cabo-verdianos que estão na América, eles estão vivendo nesses dois mundos, é americano e cabo-verdiano. Então, eles têm que viver esses dois países. E não creio que cada vez mais pessoas ficam a viver esses dois países, por isso, as livraria aqui no Bay, as biblioteca pública aqui no Bay, foi extremamente interessante também, e simbolicamente esta marca uma viragem na maneira modo que no querer relaciona com essa diáspora. Senhor Presidente, aquele presidência da diáspora faz sentido, e aquele podcast, o ouvidor também, faz grande sentido. Estou entusiasmado com aquele nosso tópico de hoje, como é de encontro na diáspora, não só comunidade. Comunidade é importante, mas também o Sr. Presidente teve encontro com autoridades de Estado, como alguns presidentes de cidade, de Câmara, não? Uhum. E na Waterbury, no Boston, Brockton, Pataquete, e na Providence, e também com a governadora e a vice-governadora
de Massachusetts que estava lá presente, e na Connecticut e também na Hartford, não? E alguns senadores e deputados, alguns deputados que estavam lá presente, que onde aquela maneira que recebe aquele senhor presidente, aquela amizade, aquela responsabilidade de amizade e ligação com o Cabo Verde. Como é que os senhores presidentes sentem daquele encontro, quase? E também se repara, não tem tinha mulheres cabo-verdianas na política, nas posições altas. Qual que é a opinião Claro. dela? Sim, foi também, Paulo, grandes momentos dessa presidência na diáspora. Maneira modo que não foi recebido para que as maior, tanto na Waterbury como na New Bedford, na Pawtucket, na Boston, também na Brockton, que as mayor e vice-governadora de Connecticut, governadora de Massachusetts e vice-governador. Para já, por um lado, nós uma mulher que ganha cada vez mais espaço nos Estados Unidos. Já não dura nela. Segundo, também no Xinti, a comunidade cabo-verdiana ganha cada vez mais influência. Que os governadores, que os meios, eles recebem o presidente de aquela maneira, com a sua efetividade, com a sua amizade, precisamente para sentir também uma comunidade cabo-verdiana tem força, se envolve cada vez mais. E depois, não há uma vontade grande de que as lideranças, a nível de cidades e a nível de estados, não coopera com o Cabo Verde, que ali é extremamente importante. E me convida, governadora de Massachusetts, para visitar Cabo Verde. E nós também não conseguimos fazer isso precisamente porque no mês reforça nossas relações de amizade, de cooperação com o Estado, que foi aquele primeiro Estado que recebe cabo-verdianos, mas também que pode contribuir para reforçar as relações entre Cabo Verde e Estados Unidos. Não criar relações com universidades, relações com cidades, relações com igrejas, relações com ONGs e não criar também investidores de Estados Unidos, investidores de americano-cabo-verdianos ali. E, se for possível, com o apoio do governo dos Estados Unidos e governo de Massachusetts e governo de que cidades, seria muito bom. E nos lança também uma segunda ideia, que é a ideia de, na 2025, nos realiza uma convenção de comunidades cabo-verdianas nos Estados Unidos, que ali é uma coisa grande que não quer patrocina enquanto presidente de Cabo Verde, para não poder hoje a força e poder, para não convidar o governo dos Estados Unidos, para não convidar governadores de estado, mayors, congressistas, deputados, senadores estaduais, conselheiros municipais, para sentir força. Mas também para não dar força àqueles políticos que representam comunidades cabo-verdianas, que está elegido para aqueles diferentes distritos. Outra coisa importante no taxa que não deve fazer para não trazer mais que os mayors a Cabo Verde, cima Sullivan de Brockton também, mayor de Pawtucket, mayor de New Bedford, mayor de Boston, para não começar a ter cidades irmãs e não desenvolver mais relações entre nós dois países. Uma outra ideia que fica dessa visita é que navio Ernestina, não é?
regressa a Cabo Verde na 2025. Para nós seria extraordinário que aquilo acontecesse. Portanto, é que ele não fala numa convenção na 2025, não fala numa convenção na 2025 e não fala também na vinda de Ernestina, também na 2025, mas aquela é uma iniciativa daquela fundação Morrissey Ernestina, e não pensa, mas também não deve fazer um esforço para trazer mayors de que as principais cidades, tipo Brockton, New Bedford, Pawtucket e Boston, assim como Providence, East Providence e Providence ali para Cabo Verde. Que ela é importante para reforçar essa relação também com Cabo Verde, e é importante que Cabo Verde consiga garantir uma melhor relação possível com os Estados Unidos da América. Portanto, que esse encontro foi extremamente importante. Realmente, precisamente aquele um coisa rápido foi organizado, mas foi um sucesso. Tem nossa todo que está fala, claro, sempre não está querendo mais tempo com eu, mais perguntas, para morar na diáspora não tem perguntas e comunidade às vezes ficamos a fanhar claro, a fanhar na costa, mas os políticos estão conscientes na hora da campanha. Mas com que ele taxa, mas você tenta mudar aquela cultura, aquele pensamento lá, e aquela convenção de 2025 ali é uma ideia que, por acaso, às vezes ainda pensa, ainda fala, que tal não criar um grupo ali na marca que pode ter uma ligação, um ponte, que pode, não só através do consular, que não pode vai fazer coisas que não mestre, mas que pode, mensalmente, mas cada 3 meses ou 6 meses, e encontra com presidentes, os responsáveis de certas associações na marca, assim para não ter mais gente mais ligados ao governo de Cabo Verde, que se manhufla nós ali na marca, nós é parte de tudo nós. E nós é parte de marca, ali que nos está morando, ali que nos reside, mas também nós é cabo-verdiano. Não quer deixar de ser cabo-verdiano, e cheio de nós tem que ligação e um gosto anterior das coisas que se passam a nível de governadores e presidentes de câmaras, mas também para continuar aquela ligação de ser aquele presidente ouvidor que eu tenta ser, e eu no começo aquele podcast que é uma boa iniciativa, para ter mais ligação com a comunidade. E antes de eu falar aqui, acho um desperdício ter a oportunidade de estar num conversa com que fala de nossa língua, nossa cultura. E se eu ali no departamento de saúde, é hora que tenta se fazer uma coisa para nível de governo, para cabo-verdianos, estatística mostra o número de cabo-verdianos que realmente estão na Rhode Island, para modo de nossa língua que é reconhecido. Hora que inflam crê informação de COVID na cabo-verdiano, esta flaca justifica. Vamos eu depois não depois na português, vamos língua, essa foi a língua cabo-verdiana que existe oficialmente. Então, para que não se gasta tempo na fazer aquilo? Mas, você está fazendo. Manta, hora que para, que pensa, canta meu coração, não quer falar, tio, quando eu tomei Paulo no tempo. E um daqueles livros que você aprende papiamento. Coração é um daqueles países que se língua oficial, já tem desde 2007, e existem 2 séculos que se começa a falar papiamento, depois de Cabo Verde começa a papiar crioulo cabo-verdiano. Mas, no entanto, essa língua oficial, tanto que é só papiamento, mas também Dutch, holandês e inglês. Como é que nós, como é que não está fazendo para não oficializa
e cria, para que tenha que alguém que escreve de uma maneira, oficializa e reconhece nossa língua que está ligando a quem que nós é. Em vez de sempre encatenada contra o português, mas a maioria de imigrantes, justamente na América, português é que é esse idioma que está fala. Então, não está sentindo um pouquinho desconectado aqui e você está lembrando de que as conversas que eu papai na discurso depois que eu ganhei a presidência foi de nossa língua, de reconhecer ou de pôr nossa língua riba lá. Então, assim, minha pergunta, minha questão aqui que eu gostaria de debater com eu é como é que não está fazendo aquilo, o que não mesmo se faz para que ela ser possível, não só falado, mas escrito e ser oficializado. Bom, nossa língua cabo-verdiana, já está na Constituição, mas não tem duas línguas, português e cabo-verdiano. Só que língua cabo-verdiano ainda que plenamente oficializado em paridade com a língua portuguesa. E a Constituição da Flama Estado tem que criar condições para que língua cabo-verdiano ser oficializado plenamente em paridade com a língua portuguesa. E depois esta flama, todo cabo-verdiano tem direito a usar as duas línguas. Agora, o facto de não ter duas variedades, não ter uma variedade de barlavento e uma variedade de sotavento, e o facto de não ter 9 variantes, dificulta a padronização e também dificulta a construção de consenso à volta das matérias. Mas no Santa trabalha, língua cabo-verdiano é usado praticamente para tudo alguém, nessas relações, na família, tudo campanha política na Cabo Verde é feito na língua cabo-verdiana, e também no parlamento, deputados que papia, e ser respondido na língua cabo-verdiana, e já tem o estudo que se está fazendo, está em processo de oficialização. Agora, no mês, tem consenso político no parlamento para não oficializar plenamente e para não conseguir que também é introduzido como língua no sistema de ensino. Nós é um país bilingue, não tem aquelas duas línguas ali, língua cabo-verdiana e língua portuguesa, não tem que tratar esse tudo dois como nosso patrimônio e não tem que fazer tudo para nós estudantes ser proeficiente naquelas duas línguas ali, é uma grande riqueza que não tem. E é para isso também que o presidente está trabalha. O presidente que toma decisão ele só, mas ele influencia e me em algumas intervenções públicas, por exemplo, dia que toma posse, em alguns atos solenes no parlamento, não tem papiado naquelas duas línguas ali, precisamente para dar exemplo de importância de não valorizar a língua cabo-verdiana e não ser proeficiente nas duas línguas, que é línguas de nós, que é nosso patrimônio, e língua cabo-verdiana e língua portuguesa. Mas também os estudiosos, os linguistas, está fazendo estudo, gramática, dicionário, investigação, está fazendo um conjunto de propostas, já criado uma associação para promover língua materna, ALMA. Nos Estados Unidos tem também o estudo, o trabalho feito, tem ensino bilingue. Então, não se dá aqueles passos, apesar de mais lento do que aquele que não devia dar, mas que as coisas dependem de consenso político e ainda nunca tem pleno consenso político sobre as matérias. Ok, que bom, Pamoa. Sim, eu gostaria de mais vezes nas bibliotecas, principalmente na Pataquia, que os livros e resposta de hoje é para rei contentes. Obrigada. Desculpa, Paulo, me interrompeu você na fala, por isso não queria... Uma pergunta mais, deixa eu ver. Antes de entrar na pergunta que queria fazer, Sr. Presidente, e quando uma chega àquela língua crioula, língua materna, a Ineira,
A nossa experiência na base de Massachusetts é um bocadinho diferente, não? Nós não sabemos o governo Cabo Verde tem seu papel, não? E desde que me marca no 91, criar educação era na português, não? Bilíngue na português. Mas teve um grupo, Manuela Luz Gonçalves, Ulisses Gonçalves, como advocates, eles conseguem para a State House, fazer advocacy, fazer um lei aqui na Massachusetts, e estudantes cabo-verdianos recebem aula na bilíngue, mas na crioulo. Produto de bilíngue na Barker High School, ninguém termina, depois quem foi professor, e também membro de English Language Learners Task Force na Boston. Não estou defendendo a língua crioulo como língua única, não se cria. A maior parte de programas na Boston, femininos e recém-chegados de Cabo Verde, é na língua crioulo. E nós também criamos um programa dual language na crioulo e na inglês. E durante o Covid, não consegui fazer a advocacy junto com o Estado de Massachusetts e meia de Boston, não que tudo coisa, toda informação que eles põem fora tinha que ser na crioulo. E nós, como organização, não cria solução, não é que nós próprios não cria. Dentro do nosso programa, a defende a língua crioulo como língua apoio cabo-verdianos na Boston. Não tem um programa de tradução nem na crioulo, de crioulo para inglês, inglês para crioulo, e também não tem de português para inglês, inglês para português, mas tem tudo nós, não? Yeah. Mas na Boston tem um bocadinho de experiência diferente, que é interessante, uma de residentes de Boston próprio toma aquela iniciativa onde para juntar a cidade e o governo para reconhecer a única maneira que tem de prestar melhor serviço e melhor educação, não? E que é uma coisa que a gente quer compartilhar com o Boa depois. Não, tem um programa. Mas levando a conversa com o senhor presidente visita universidades também, onde quer dizer, na Boston, MIT, esteve conversa sobre governance e falando de presidência na diáspora e o ouvidor, que MIT Instituto de Tecnologia, não? E eles falam sobre aquela coisa coisas de conversa online, transmissão online. Qual é a importância de governação eletrônica para uma nação com grande diáspora, a ver, senhor presidente? Bom, aquele encontro foi também extraordinário. Mas não pode pôr tecnologia ao serviço dessa nação global cabo-verdiana. Cabo Verde, hoje é impossível não olhar Cabo Verde sem ser diáspora. Mas que não está fazer ponte entre ilhas e diáspora. Tecnologias de informação. Não tem médicos, não tem especialistas, não tem professores universitários. Então, não tem investigadores, não tem empresários. Então, não pode fazer o seguinte, que os professores podem dar aulas na Cabo Verde, sem sair de país onde que está, Boston, Providence, Londres, Washington, Lisboa, Paris, etc. Eles podem dar aula na Cabo Verde utilizando tecnologias de informação e comunicação. Mas também, no domínio de saúde, eles podem dar uma consulta através de telemedicina, etc. Então, essa ideia foi de nos estabelecer links entre diáspora e ilhas, através de tecnologias de informação, e não deixa de ser um diáspora que manda apenas remessas financeiras, manda também remessas de ideias, de conhecimento, para não poder acelerar o processo de transformação de Cabo Verde. Portanto, foi nessa linha. Mas também para não melhorar a nossa administração, para não prestar serviços à diáspora rapidamente, através de um pequeno clique, se não avança para uma administração integrada e um cabo-verdiano na sua casa e pode ter acesso a serviços públicos na Cabo Verde, terá um documento na hora, cria-se empresa, etc, etc. Então foi um momento alto
e esse também tem toda disponibilidade para colaborar com Cabo Verde e colabora com a agência de inovação. Mas também lá nós teve que os professores não fala de língua cabo-verdiana, para mostrar pessoas interessadas em hoje a promoção de língua cabo-verdiana, de nos reforça a nossa ideia de bilinguismo, que é uma grande riqueza que não tem. E portanto, foi uma conversa extremamente interessante na MIT e não te espera que também produza frutos. Essa presidência na diáspora ali foi sobretudo para lançar sementes, que pode bem germina no sentido de não muda completamente a relação de diáspora ali na Cabo Verde. Para terminar, na Nova Inglaterra, que nós estamos contentes com a presença de nós, sempre contente de estar perto do senhor presidente como pessoa e como presidente da República e como mentor direto ou indireto, não? Sim. Uma conheço gente nesse momento, depois dos descansos. Usei que eu ter visita, qualquer resultados. Tipo de plano para não ouvir sobre o que o senhor presidente sente. Essa visita, para mim, foi de que melhor visita que iam fazer Estados Unidos. Bem, um monte de vezes como primeiro-ministro, mas aquele foi diferente. Não só para o presidente ter um papel diferente, o presidente tem um papel de de criar condições para tudo alguém participa, independentemente de ser partido, independentemente de ser que tem partido, de ser religião, de ser condição social. Quer dizer, é para tudo alguém, para o presidente mobiliza cabo-verdianos na ilha e na diáspora para não moderniza mais rapidamente o nosso país, para não reforça nosso sentimento de pertença a essa nação e também para não ter tudo aquela abertura de espírito, participação cívica que está levando a engrandecer cada vez mais Cabo Verde. E essa visita lhe permitiam fazer isso e permitiam hoje também a abertura de espírito de cabo-verdianos, desejo de se participar. Por exemplo, teve um encontro também na Bridgewater State University com alguns professores e lá fica essa ideia de não criar condições para não pensar Cabo Verde nos próximos 50 anos. Modo que não crê Cabo Verde e modo que não pode ser criativo o suficiente para não usar um novo Cabo Verde, para não pensar um novo Cabo Verde voltado para o futuro. Geralmente na política não está metendo na dia a dia, tudo coisas de curto prazo, um grande imediatismo. E nós não crescemos daquele curto prazismo para não pensar futuro, para não pensar um Cabo Verde diferente, moderno, próspero. E essa diáspora de abrir ideia, mas não pode fazer coisas grandiosas nos próximos tempos. De modo, Paulo e Neida, foi uma visita extraordinária para contactos com a academia, com igrejas, com jovens, com empresários, com comunidade, com autoridades municipais e estaduais e federais. Foi um momento mesmo alto e bem encorajado. Para já pensa num próximo presidência nos Estados Unidos, para bem que os outros estados também, mas para fazer presidência naqueles outros países que não têm uma presença forte de Cabo Verde. Portanto, para mim, foi um grande momento. E, bom, acho que já não chega fim de nós. Aquela que você também falava, e como a senhora deixaram, não está para um bocado ainda, mas ingressou a falar rapidinho, mas acho que ele podcast ali serviu mais sábio a mim. Eu sabia que as gente também ouviram, mas me empreende show e apesar de ser ali na marca, participa em algumas das visitas que eu esteve,
já aprende coisas que passa durante a visita de nós que nunca sabia. Então, esse podcast foi uma excelente ideia, John, especialmente que ele é MIT, Japão, super interessada e aquela convenção que está planeada para 2025 e também eu ensino uma cozinha de história de pesca de baleia e que ligação na Porto de Maio. Por isso, mais um vez, obrigado pela ideia de criar esse podcast. Nós espero ouvir mais desse. Para não poder ter mais oportunidade de aprender e ouvir coisas que nós nunca sabemos, mas que você tá passa, se você está falando, não está falando inglês, behind the scene, trás de palco. Ok, obrigado também pela nossa participação, Ineida e Paulo. Da espera que a produção de podcast também convida-nos mais um vez lá para frente para nos fazer mais uma conversa assim aberto. E ainda espera, mas esse programa está ter um bom impacto ali e na América. Obrigado. Obrigado. Conheço também você. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Obrigado. Paulo. Boa tarde. Tá bom. Tá bom. Um Obrigada. abraço.